Queridos, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de nós. Que privilégio estar aqui celebrando esse momento tão importante na vida da igreja e dizer que é de fato o momento em que o Senhor demonstra a sua misericórdia com o seu povo, quando Ele começa a multiplicar esse povo, a trazer vidas novas durante a caminhada que nós temos até nos encontrarmos com Ele na Nova Jerusalém. E dizer também que pode haver um engano no nosso modo de ver tudo isso, dizendo que as crianças os nossos filhos serão a igreja no futuro. Não, os nossos filhos são a igreja hoje. Os nossos filhos já fazem parte do pacto do Senhor, com o Senhor. E o próprio Senhor Jesus vai dizer que deles é o reino dos céus. E nós temos que celebrar isso mesmo. Nós temos de fato que demonstrar ao Senhor a nossa alegria e a nossa gratidão por recebermos essas bênçãos. Mas como o reverendo Sérgio disse, eu vou me apresentar de maneira bem breve. Eu sou pastor na Igreja Presbiteriana do Setor Universitário, mas plantando uma igreja ali no Conjunto Riviera. E nós já estamos nessa plantação há um ano. E é uma igreja um tanto quanto diferente. É uma igreja que nós temos que trabalhar isso também, reverendo Sérgio, começar a orar para o povo começar a ter filho. Temos muitos idosos, é uma realidade diferente, como eu disse, mas esperamos que o Senhor trabalhe também dessa maneira. Eu sou casado há vários anos. Sou casado, não vou fazer conta agora, porque sou péssimo de conta, mas eu sou casado desde 2009 com a Laíce, mulher de Deus, que tem me acompanhado no ministério, e sou pai de 3 crianças. Tenho a Laura de 4 anos, a Clarice de 2 anos, e o Augusto agora vai fazer 40 dias. Eis o motivo pelo qual minha família não está aqui comigo, que é o fato de o bebê ainda estar muito novinho, ainda não tomou as vacinas necessárias para ser exposto a grandes públicos assim, né? Mas, irmãos, é uma felicidade estar aqui com vocês, e eu gostaria de compartilhar um texto nessa manhã que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22, e nós leremos do versículo 1 ao versículo 19. A versão que eu vou utilizar é a Revista e Atualizada. Gênesis 22, de 1 a 19. Assim diz a palavra de Deus nas nossas vidas. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, onde ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho.
Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. Tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém. Queridos, eu acho que a história de Abraão é uma das histórias que nós mais conhecemos, mais lemos, mas acredito também que seja uma das histórias que nós menos lemos de forma como ela deveria ser lida, uma de forma visceral, de forma a nós entrarmos na história e percebermos os dramas que Abraão passa e que o Senhor permite que ele também passe, para que o seu propósito de fazê-lo pai de grande multidão seja completado. Por exemplo, quando a gente fala de que a gente precisa ler a história de Abraão com um olhar mais visceral, de sentir os dramas que Abraão é exposto pelo Senhor, vamos fazer uma recapitulação daquilo que Deus chama Abraão para fazer, e isso sem contar que Abraão já era um homem idoso e começa a ter grandes experiências com o Senhor aos 75 anos, quando ele recebe o chamado de Deus para sair da casa da sua parentela e ir peregrinando até Canaã. Isso 10 capítulos antes, no capítulo 12, o Senhor chama Abraão para esse compromisso. Ele então pega a sua família, seus bens e parte na direção indicada por Deus, sem saber exatamente como seria essa viagem e onde essa viagem iria desaguar. E ele pega então as suas propriedades, ele também permite que o seu sobrinho Ló vá com ele, esse mesmo Ló que vai se estabelecer em um local onde será destruído mais tarde. E no capítulo 15, Abraão recebe agora a promessa de que ele terá um filho, que será o herdeiro da aliança com o Senhor. Então, quando Deus diz a Abraão que ele será pai de grande multidão, obviamente Abraão tinha que entender que há uma descendência por vir e que essa descendência levaria esse legado adiante. No capítulo 16, Sara, sua mulher, sem fé na promessa do Senhor e tentando dar o seu jeito para que então a promessa de Deus, aparentemente no coração de Sara, essa promessa havia sido esquecida pelo Senhor. Sara, num ato de muita falta de sabedoria e talvez um certo desespero, ela faz uma proposta para que Abraão se relacione com uma de suas escravas, chamada Agar. E então, desse relacionamento, que Abraão deveria ter negado, por ser de fato aquele que recebe a promessa, que vai ser um pai de grande multidão, de um filho de Sara, e Abraão, ao invés de ter negado essa proposta, ele adere, e dessa relação nasce Ismael, que vai ser uma grande pedra no sapato da nação de Israel posteriormente. Aos 99 anos, Deus aparece a Abraão novamente, muda o seu nome de Abrão e coloca o seu nome de Abraão, e reitera mais uma vez que ele será pai de grande multidão e que ele terá um filho. Sara será a portadora desse menino que vai herdar a legitimidade da aliança com o Senhor. E no capítulo 17, Deus institui aqui a marca.
de que alguém tem um compromisso público com ele, que é a circuncisão. E no momento em que o Senhor institui essa marca da circuncisão, ele circuncida Ismael, o seu filho com a escrava, ele circuncisa também aqueles da sua casa, e então todos naquela família recebem essa marca de que tem agora um compromisso com o Senhor. Capítulo 18 e 19, temos aqui mais uma história visceral, que é a história de Sodoma e Gomorra, e de como Deus está empenhado em destruir essas cidades. Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão, num ato sacerdotal, começa a intervir para aquela cidade. Mas, Senhor, se tiver uma quantidade X de justos nessa cidade, o Senhor vai destruir a si mesmo. E Deus diz, não, eu não vou destruir. E aí Abraão continua com a mesma história, Senhor, mas se tiver 10, se tiver um só, e Deus diz, olha, se tiver, eu não vou destruir. O problema é que em Sodoma e Gomorra não havia pessoas assim, exceto Ló, que é aquele que é salvo com a sua família por graça de Deus. E no capítulo 21, enfim, nasce Isaac. Isaac, então, nasce e é consagrado ao Senhor, de novo, pela circuncisão. E fazendo uma teologia bíblica desse ato de circuncidar os seus filhos, e hoje nós não termos mais a circuncisão, hoje nós temos o batismo, entendemos que um substitui o outro. Se não fosse nos nossos dias, vividos nos nossos dias, Abraão deveria ter batizado Isaac. Mas lá no Antigo Testamento, isso era feito através da circuncisão. E Abraão se preocupa com isso. Ele circuncida o seu filho, traz o seu filho publicamente para uma aliança com o Senhor através do batismo. Então, um período de tempo passa, queridos, e Deus coloca Abraão à prova com o seu filho, o filho da velhice, o tão aguardado herdeiro da aliança. De novo, penso que nós lemos esse texto, especificamente esse texto, 22, de 1 a 19, talvez sem o peso que Abraão estava sentindo naquele momento. Você é pai, você é mãe, e você imagine-se recebendo essa ordem de Deus: sacrifica o teu filho. E não é simplesmente, queridos, um sacrifício onde Abraão terá que tirar a vida dele, mas é um sacrifício em que exigia que Abraão, isso segundo Levítico capítulo 1, exigia que Abraão despedaçasse o seu filho. Exigia que Abraão colocasse os pedaços do seu filho em cima da lenha e colocasse fogo naquelas partes do corpo do seu filho. Deus, quando chama Abraão para essa prova, e a palavra no original hebraico para prova também pode ser nomeada como treinamento. Deus chama Abraão para esse treinamento de coração. E quando Abraão recebe essa ordem, de fato, de oferecer o seu filho em holocausto, Deus não esclarece para ele, de imediato, que não é Isaac que vai ser sacrificado. E se você percebe, Abraão passa 3 dias viajando com o menino, com os seus servos, com o cutelo, com a lenha, e ele tem que lidar com isso no seu coração. Abraão, como aquele pai da velhice, aquele pai que nós chamamos hoje de pai-avô, talvez aquele que havia esperado o seu filho por tanto tempo, é aquele que recebe a ordem agora de tirar a vida do seu filho. Por isso que eu acho que a gente lê de forma muito rápida e sem perceber o quão pesado esse texto é. É um texto pesado. É um texto que traz uma carga psicológica tremenda. Mas eu quero então caminhar com os irmãos na exposição desse texto e mostrar como essa história, ou o que essa história representou para Abraão e o que essa história representa para nós hoje. Veja que, de início, Abraão já é colocado sob uma pressão desesperadora. Há uma pressão desesperadora sobre Abraão, porque o Senhor começa a trabalhar de uma maneira que coloca ainda mais sofrimento no coração de Abraão, mais peso no coração de Abraão, dizendo o seguinte, lá no versículo 1,
Depois, lendo mais uma vez esse versículo, o texto diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ou a treinamento. E lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vá à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Querido, perceba que a fala de Deus ela é carregada de alguns elementos que deixam a situação ainda mais dramática. Perceba que Deus ele vai espinhando o coração de Abraão. Primeiro Deus diz: oferece o seu filho como oferta queimada. Holocausto é isso, oferta queimada. Imagina o choque de Abraão. Imagina aquele homem que esperou por tantos anos aquele filho, agora recebe a ordem para sacrificar o seu filho, sacrificar aquela criança. Esse é o primeiro espinho na carne que Deus coloca em Abraão. Segundo, o Senhor Deus, o Deus que havia garantido que Isaque era o herdeiro da aliança. E imagina a cabeça desse homem agora, mas será que Deus realmente está compromissado com essa aliança? E Deus vai agravando ainda mais. Deus diz: olha, sacrifica o teu único filho. Ele não está considerando Ismael, mas o único filho da aliança. Sacrifica o teu único filho. E ele vai colocando ainda mais espinho no coração de Abraão: a quem tu amas, filho da velhice. Então, queridos, é como se Deus pegasse o coração de Abraão e estivesse espremendo até a última gota para que Abraão entendesse algumas lições. É filho da velhice, é filho esperado, é filho festejado, é filho que ele ama, é filho único. Eu fico imaginando no dia que Sara percebeu que estava grávida. Querido, certamente Abraão fez uma festa na sua casa. Não há como nós imaginarmos alguém esperando por tanto tempo um filho e recebendo a notícia desse filho e dizendo: oh, que bênção, né? Que legal. Mas eu creio que Abraão deve ter feito uma festa maravilhosa pela chegada desse menino. E esse menino agora, o único filho, a quem ele amava, o filho da velhice, que o Senhor está dizendo: sacrifica ele. E a jornada até Moriá leva 3 dias. Por que Deus não escolhe um lugar mais perto? Por que Deus não escolhe um lugar onde Abraão pode fazer isso mais perto da sua casa, mas é uma jornada de 3 dias? É uma jornada de angústia. Por que Deus nos expõe a essas questões? Por que Deus expõe o seu povo muitas vezes ao silêncio? Jornadas de silêncio, onde nós temos que lidar com as nossas questões, as nossas angústias. Por que Jesus não foi ao encontro dos seus discípulos no barco antes da tempestade, mas deixou eles angustiados ali naquele barco? Por que Deus, quando Acã é aquele que faz com que o povo perca aquela batalha de Ai, aquela batalha onde Jericó já havia sido destruída e eles foram para essa batalha numa cidadezinha pequena, e lá Deus impõe uma derrota tremenda para o exército de Israel, e o culpado é um homem chamado Acã, porque ele pega uma capa, enquanto conquistava Jericó, ele pega uma capa, quando o Senhor disse que não era para pegar, alguns outros pertences, e esconde dentro da sua tenda. E o Senhor não revela de imediato para o povo. O Senhor diz que Ele vai revelar no dia seguinte. E eu quero que você imagine que no dia seguinte, toda a família de Acã vai morrer. Mas imagine, Israel não sabe disso. Israel é aquele povo que em cada tenda tem alguém se perguntando: papai, será que foi você? Em cada tenda havia uma esposa angustiada por saber: será que foi um dos meus filhos? Será que foi o meu marido? E Deus permite que aquela noite seja angustiante para o povo de Israel, para que eles aprendam lições de que é necessário haver fidelidade. E no dia seguinte, só então o Senhor corrige o seu povo, elimina o pecado do meio deles, e a jornada prossegue. Às vezes Deus faz isso, queridos. Às vezes o silêncio de Deus é angustiante, mas como o salmista mesmo vai dizer, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes Deus pode colocar você em uma situação com os seus filhos, onde você não terá muitas respostas dele.
Eu quero contar aqui um fato que sempre me angustiou muito, que foram os períodos de adoecimento dos meus filhos. A minha filha do meio, a Clarice, ela nasceu e sempre teve muitos problemas respiratórios. Em um ano, Clarice internou 3 vezes com pneumonia. E eu tinha muito problema para lidar com esse tipo de sofrimento. E a minha ideia era: Senhor, nós estamos te servindo com tanta fidelidade. Nós estamos sempre presentes na sua igreja. Nós estamos nos esforçando para ser bons pais. Por que o Senhor não resolve essa questão? Por que o Senhor não dá um alívio para nós? E fazendo uma série de sermões no livro na carta de 2 Coríntios, uma parte me chamou muita atenção e falou profundamente ao meu coração, quando Paulo diz que nós somos como vasos de barro. E vasos de barro quebram. E vasos de barro têm fragilidade. Vasos de barro têm em si mesmos algumas deficiências, para que o vaso de barro entenda que o tesouro não é ele. O tesouro é o que está dentro dele, que é o Evangelho e que é o Senhor. E que o Senhor às vezes nos permite passar por aflições, por angústias, pelo seu silêncio, para que nós entendamos que a dependência é totalmente dele. E que é pela graça e não por aquilo que nós achamos que merecemos. Nossa, Senhor, como eu sou um bom pai, porque o Senhor não resolve isso? Senhor, porque eu sou um bom marido. E aí você começa a tirar o foco da graça de Cristo Jesus e coloca nos seus próprios méritos. Era isso que eu estava fazendo. Senhor, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom pastor, eu sou aquele que está fazendo a sua vontade, mas Deus ensinou a mim, dizendo: não é porque você é isso tudo, isso aí. Às vezes você nem é, mas é pela minha graça, pela minha misericórdia, porque você é só um vaso de barro. E às vezes o silêncio de Deus é para provar isso para nós. Então aquela jornada de 3 dias, irmãos, começa talvez a alimentar no coração de Abraão algumas perguntas que talvez sejam as nossas. Imagine o que Abraão estava pensando, carregando todos aqueles elementos para o sacrifício, Isaac do lado dele, seus servos. E será que Abraão nenhuma vez se perguntou: será que não tem outro jeito? Será que tem que ser assim mesmo? Será que é do jeito de Deus mesmo? Senhor, será que o Senhor não se equivocou em relação a essa sua ordem? E durante a trajetória, durante o trajeto de 3 dias, talvez Abraão tivesse se perguntado: será que essa é a minha última refeição com meu filho? Será que essa é a última brincadeira que nós fazemos juntos? Será que essa é a última vez que Isaac dorme nos meus braços? Então são questões que você que é pai, você que é mãe, numa jornada de 3 dias, tendo a ordem de sacrificar o seu filho, você não se perguntaria isso? Será que essa vai ser a última vez que ele dorme nos meus braços? Será que o Senhor realmente tem compromisso com o que ele disse que tem? Eis a dúvida do meu coração diante dessas ordens, ou dessa ordem, irmãos. Será que o plano de Deus é o melhor? Será que Deus não entregou essa ordem para alguém errado? Será que essa ordem é para mim mesmo? É a dúvida do meu coração. É a dúvida de corações pecaminosos como nós. É a dúvida de corações que realmente não entendem a totalidade do plano de Deus para a nossa vida e como pais. A situação fica ainda mais dramática, queridos, quando Abraão avista o local do sacrifício. A jornada está sendo empregada durante 3 dias, mas enfim chega o dia. E a palavra de Deus diz que Abraão avista o lugar de longe. De alguma maneira o Senhor disse para ele que era naquele lugar. E um cronômetro começa então a tocar no coração de Abraão. Uma contagem regressiva começa. O local está chegando. Meu filho está aqui. Eu vou ter que sacrificar ele. Foi uma jornada difícil. E eu acho que Abraão começou a olhar para o seu filho e, com ares de despedida, olhando para ele, olhando para o monte,
começa então a ter o seu coração talvez despedaçado. De novo, pelos 3 dias de jornada, e agora com o cutelo e o fogo na mão. O cutelo e o fogo que irão despedaçar e queimar o seu filho, o filho do pacto. E eis que Isaque, um menino que já conhecia os rituais de purificação, Isaque com certeza conhecia o sacrifício que seria feito ali. Ele sabia, porque a sua família já era empenhada nisso, era uma família que servia a Deus. E então Isaque faz uma pergunta que talvez foi mais um espinho no coração de Abraão. Pai, aqui temos fogo, aqui temos a lenha, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Você percebe que Isaque ele tem sido ensinado. Você percebe que Isaque participa dos sacrifícios que Abraão faz. Isaque conhece o Deus do seu pai. Abraão já havia feito isso várias vezes. Isaque sabe que há alguns elementos que correspondem, ok, fogo, ok, o cutelo, ok, a lenha, ok, mas o cordeiro não. E Abraão, acredito que talvez sem ter a noção profunda do que disse, acaba nos dando a maior verdade de toda a Escritura. Talvez Abraão não tivesse a noção daquilo que estaria respondendo e como isso ecoaria durante toda a Escritura. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E eu quero que você se lembre, talvez, das palavras e talvez da inegável conexão do que João Batista vai falar sobre Jesus quando avista ele lá no Novo Testamento. Quando João Batista avista Jesus, ele afirma categoricamente: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não dá para nós olharmos para uma história como essa e não percebermos as conexões com o próprio Cristo, aquele Cristo que carrega sobre si o madeiro, assim como Isaque carregou. Aquele Isaque que seria sacrificado sobre um monte é comparável talvez com aquele Cristo crucificado e sacrificado no monte chamado Gólgota. As histórias se parecem. Mas diferentemente de Abraão, que foi livrado da dor de ter o seu filho morto, o próprio Deus não se poupou dessa dor, tendo apresentado o seu filho como sacrifício em prol do seu povo. Seguindo o drama dessa narrativa, eles chegam ao local, Abraão constrói o altar, coloca sobre ele a lenha, amarra Isaque, pega o cutelo para despedaçar o menino, e quando nós percebemos tudo isso, o anjo brada com Abraão: Abraão, não faça nada com esse menino. Agora eu sei que você teme a Deus, pois não me negaste o teu único filho. É claro que Deus sempre soube do desfecho dessa história. Deus não estava ali tentando entender, será que Abraão está comigo? Será que Abraão entendeu o chamado dele? Deus sabia exatamente o que ia acontecer no final. Deus sabia, Abraão não. Ele deveria ter o seu coração testado, para que a sua fé, para ele, realmente fosse exercitada. Lembra da palavra lá? Que Deus o provou, colocou à prova, Deus o chama para um treinamento. Logo em seguida, Deus realmente proveu o sacrifício substitutivo, um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Isaque não é o sacrifício, nem Abraão aquele que sacrifica o seu filho, mas o Senhor é aquele que realiza tudo isso. Queridos, essa história nos ensina algumas coisas. Primeira, o que essa história nos ensina, e o tema, talvez, do evento de hoje é pais como mordomos, cuidando daquilo que o Senhor dá. Pais como mordomos, cuidando da dádiva de Deus.
O que essa história ensina a pais como mordomos e a cuidarmos da dádiva de Deus, que são os nossos filhos? O que essa história agora tem a ver comigo e com você? De um pai que, numa jornada angustiante, diante do silêncio de Deus, tem que lidar com seus próprios angústias, com seus próprios dilemas, olhando para o seu filho e talvez entendendo que ele nunca mais verá esse menino. Embora Hebreus capítulo 11 vai dizer que Abraão sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Mas com certeza Abraão só teve essa noção no momento em que o anjo brada com ele. Porque se nós não encararmos Abraão como alguém humano, cheio de suas angústias em relação à paternidade, se nós não encararmos Abraão como alguém como nós vamos criar um tipo de casta de crente diferente. Não, mas isso foi com Abraão. Abraão nem titubeou. Abraão seguiu a ordem de Deus sem pestanejar. Mas, querido, não tem super-herói na Bíblia, exceto o grande herói que é Jesus. Então você precisa entender que a história de Abraão e Isaac tem muito a ver com a nossa história. E eu quero dizer que essa história nos ensina a como sermos mordomos dessa dádiva que Deus nos dá da seguinte maneira. Primeiro, a consagração dos filhos não termina com a circuncisão, ou no nosso caso, o batismo, mas se estende pela vida, andando lado a lado nessa jornada que o Senhor tem para nós. Em alguns momentos o texto enfatiza que os dois caminhavam juntos. Abraão não era para ter aquela noção de que, ok, agora eu circuncidei meu filho, agora é com o Senhor. Agora Abraão deveria entender que a circuncisão é apenas a porta de entrada para a aliança com o Senhor. E o Senhor é um Deus de jornadas, é um Deus de caminhadas. E que não era na circuncisão que esse compromisso se encerraria. Essa é a primeira grande lição para nós. Não termina no batismo. Não termina quando você traz o seu filho para os reverendos Sérgio e Natsan jogarem água na cabeça deles. Não termina no momento em que você diz, agora vai para aquele momento, para o ensino infantil e fique por lá. E aí na próxima semana nós voltamos aqui para você ser doutrinado mais uma vez. Não termina aí, irmãos. Segundo, como pais, mordomos que somos, podemos cuidar dessas dádivas que são os nossos filhos. Cuidamos da dádiva de Deus colocando tudo no seu devido lugar. Você pode cuidar dos seus filhos, você pode cuidar desses bebês que você tem, eu posso cuidar dos meus 3 que tenho em casa, entendendo que tudo tem o seu lugar. Tudo e todos. A jornada de 3 dias talvez serviu para que Abraão não tivesse Isaque como o redentor da sua vida. Entenda que não é Isaque o redentor da vida do seu pai. Abraão tinha que entender que ele também não era o redentor da vida do seu filho. Ambos não têm acesso ao coração do outro. E quando o Senhor coloca Abraão nessa jornada de 3 dias, em silêncio total, Abraão precisa entender que Isaque não pode estar no altar do seu coração. Filhos, quando são muito esperados, quando eles nascem, nós temos um privilégio de ver bênção de Deus na nossa casa. E a gente começa talvez a girar o nosso mundo em torno deles. E nós começamos talvez a perceber que a nossa felicidade depende deles. E eles também. E nós começamos talvez a ter uma experiência de redenção uns nos outros. De entender que a felicidade está nele. De entender que a felicidade está de cá. E Abraão, com essa jornada, tinha que colocar Isaque no lugar dele. E o lugar de Isaque não era no altar do coração do seu pai. E vice-versa.
Essa foi a segunda lição que Abraão teve que aprender e que nós também podemos. A terceira lição desse texto: o único que provê redenção é o Deus que, mesmo ofendido, providencia o cordeiro para que ninguém precise se colocar no lugar do mesmo. É Deus que providencia o cordeiro, não Abraão. Não é Isaac o sacrifício. Pai, você precisa entender que você não é o redentor do seu filho. Mãe, você não é a redentora do seu filho. Filhos, vocês não são redentores dos seus pais. E eu quero então trazer, de forma breve, algumas questões práticas para a nossa vida. Como podemos, de fato, ser bons mordomos dos filhos que o Senhor nos deu, agora de forma prática? O que você pode fazer a partir de hoje com os filhos que o Senhor te deu, que são dádivas para a sua vida? Primeiro, é uma jornada feita juntos, às vezes com vontade de não fazer. Se Deus tivesse dito a Abraão, brincadeira, pode voltar, eu já entendi que você já vai entregar o seu filho, talvez Abraão respirasse aliviado. Mas é uma jornada que às vezes a gente não tem vontade de fazer. Às vezes é uma jornada que nós estamos cansados, desanimados, nós não temos a certeza de que a semente que nós estamos semeando no coração desses pequenininhos aqui vai dar resultado, e às vezes a gente percebe que não está dando resultado. Que menino custoso, que menino difícil. Quantas vezes eu fui chamado na escola para resolver problema? Só para os irmãos entenderem aqui uma questão pessoal. Teve um dia que eu fui buscar a Clarice no CIMEI e a professora me relatou que ela tinha mordido alguns colegas. Eu perguntei, quem são os coleguinhas? Ela falou assim, todos. 20 e poucas crianças num dia, irmãos. Eu falei, amanhã eu trago ela com a focinheira. Mas é isso, irmãos. A jornada, às vezes, você começa a perceber que não está dando resultado. E você começa a chegar no final do dia e você não tem vontade de, talvez, fazer uma devocional com seu filho, de orar com ele, porque você vê que o menino mordeu 22 crianças na escola. A única coisa que você não quer é orar. Talvez o cutelo. Pai, e agora a palavra é para os pais, homens. Pai, seja companheiro de viagem de seus filhos. Faça devocionais com eles todos os dias. Eu sei que você vai chegar do trabalho cansado. Eu sei que você vai chegar em casa, vai estar um caos instalado talvez, mas não deixe seu filho ir para a cama e chegar outro dia sem ter lido a palavra com ele. Sem ter orado com ele. Pais, homens, leve os seus filhos, essas dádivas que o Senhor deu, à igreja, no dia do Senhor. E ensine-os sobre o que está acontecendo ali. Isaac sabia que o holocausto precisava de um cordeiro. Ensina para o seu filho aquilo que está acontecendo aqui. Dia da ceia, mostra para o seu filho o que está acontecendo aqui. Comece a criar uma mente teológica no seu filho. Ensine-os a cultuar junto com você. A nossa teologia do culto diz que a família cultua junto. Então não deixe seu filho, talvez sem entender o que está acontecendo, coloque ele sentado do seu lado, para que ele comece a entender as dinâmicas do culto a Deus. Em casa, e aqui é algo que nós fazemos com frequência na nossa casa, lá na sua casa, utilize Bíblias adequadas, você vai inclusive ganhar algumas hoje aqui. Utilize Bíblias adequadas à idade deles. E algo além disso que eu quero incentivar e que tem dado muito certo em nossa casa, use catecismos. Hoje nós temos catecismos ilustrados com perguntas do tipo, quem é Deus? Existe mais de um Deus? Por que você foi criado? Queridos, as crianças estão aptas a aprenderem essas perguntas e memorizá-las. É assim que nós caminhamos juntos nessa jornada que o Senhor coloca para nós. Segundo, não tome seu filho como o redentor da sua casa. O seu filho não é o redentor da sua casa. Filhos não salvam casamentos. Filhos não desfazem a cara amarrada do pai ou da mãe. Não comece a usar o seu filho para talvez
amolecer o coração do seu cônjuge. Vai lá, pergunta para o seu pai se ele ainda ama a mamãe. Olha, se você não fizer isso, o Papai do Céu vai ficar triste com você. Filhos não salvam as nossas casas. Pais não salvam as vidas dos seus filhos. Cristo faz isso. Não ache que o seu filho vai salvar aquele dia que você teve de briga com o seu cônjuge e você vai chegar lá e o seu cônjuge vai estar amolecido por causa do seu filho. Nada disso. Coloque o seu filho no lugar que ele tem que ficar. Mas o Redentor da sua casa é Cristo. Pais não vão redimir os seus filhos, não vão acessar o coração deles para resolver problema de desobediência. O Espírito Santo é que vai fazer isso. E para os irmãos entenderem o desfecho dessa história da Clarice, ela não teve mais esse tipo de comportamento. Mas não porque nós castigamos, não porque nós talvez tivéssemos o evangelho moralista, mas porque nós oramos para que o Senhor, de fato, através do Espírito Santo, tivesse cerceando o coração dela, para que ela entendesse que ela faz parte de um grupo. Eu não tenho acesso ao coração dos meus filhos, e você também não. Então é o Espírito Santo que faz isso. Não tome o seu filho como esse redentor pequeno da sua casa. Recorra à graça de Deus para redimir, salvar a sua casa. Cristo é que é o Cordeiro que morreu no nosso lugar, para que os nossos pecados, os nossos lares tenham paz. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, e que não está aqui nesse papel, é que não deixe seu filho reger a rotina da sua casa, a rotina de adoração especialmente. É Deus quem rege a rotina de adoração da família e não os filhos. Há pais que batizam seus filhos e acham que isso é a consagração que o Senhor quer. Mas é muito mais do que isso. E não prive sua família de cultuar a Deus no domingo, no dia do Senhor, em nome de um descanso para o seu filho, seja na EBD ou seja no culto. Existem pais que dizem assim: pastor, eu não vou no culto à noite porque meu filho ele tem uma rotina de sono. Querido, isso é não confiar na graça de Deus para fazer o seu filho dormir bem à noite. Pastor, eu não vou na EBD porque é tão difícil levantar meu filho, e é o único dia que ele tem para descansar. Queridos, o dia do Senhor, não do seu filho. E eu quero dizer para você que às vezes, como Abraão, a jornada ela é cansativa, mas ela é frutífera. É assim que, a partir do exemplo de Abraão, nós iremos conseguir, pela graça de Deus, sermos bons mordomos da dádiva que Deus nos dá. Amém. Vamos orar. Deus amado, nós queremos te agradecer pela palavra ministrada e agradecer pela história que o Senhor permitiu chegar até nós, uma história que nos ajuda a criar os nossos filhos debaixo da dependência do Senhor. Ajude os meus irmãos, pais, mães, a colocarem o Senhor, de fato, como o Redentor de suas vidas e de seus lares, e seus filhos como pecadores que precisam da sua misericórdia, que os seus pais também possam criá-los, entendendo que eles são pecadores, depravados, mas que com a sua graça e a ação do Espírito Santo, eles de fato se tornarão bons servos do Senhor, tendo essa boa semente semeada nos seus corações. É assim que nós oramos, é assim que agradecemos, tudo em nome de Jesus. Amém. Reverendo, a bênção, vamos receber a bênção. Igreja do Senhor, amada, eleita antes da fundação do mundo, que você receba o amor de Deus o Pai, as ternas consolações do Filho e a presença do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém. Obrigado, irmãos. Podem se assentar.